Fala pessoal, tudo bem com vocês? Precisamos falar sobre o Yuri Alberto, né? O centroavante que supera os atacantes rivais e atinge ótimos números no Corinthians. Tá numa fase. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever pra gente bater a meta de 1 milhão. Tô esperando a sua inscrição aí, conto muito com a sua ajuda. Um likezão no vídeo também me ajuda. Bora falar do Timão e de Yuri Alberto. Eu vou confessar pra vocês que eu tava há uns dias pensando em fazer um vídeo sobre o Yuri, pelos números que ele vem alcançando, pela temporada que ele vem fazendo, em meio a todo esse turbilhão do Corinthians, né? Vamos tentar encontrar coisas boas, né? E tem uma coisa boa no Corinthians, se tem uma coisa boa, é o Yuri Alberto. Depois de um 2023 muito ruim, muito contestado, em que ele sofreu bastante, psicologicamente inclusive, né? Falou em entrevista para a Corinthians TV no início do ano. Bom, o começo do ano teve o Mano Menezes ainda como técnico e vocês viram, a relação não foi boa, né? E aí chega o Antônio Oliveira e tudo muda. Não só, acho que a chegada do Antônio, mas dá para a gente acreditar como fundamental pelo que o Yuri fala dele, pelo que o Antônio fala do Yuri. E numa entrevista recente do Antônio aí para o André Hernan, ele elogiou muito o Yuri Alberto, né? Porque acompanha ele desde o Santos, né? O Santos, antes dele chegar no Inter, ir para o Zenit e chegar no Corinthians, ele era a base do Santos. E o Antônio chegou lá com o Gesualdo Ferreira, acompanhou o Yuri ainda garoto, então já tinha um contato pelo menos, né? Já tinha uma observação ali e o Antônio entende o Yuri como um dos principais centroavantes do futebol brasileiro e os números estão mostrando isso nesse ano, viu? O ano passado a gente sabe que o time todo viveu um furacão aí com trocas no comando técnico, com o time disputando permanência na Série A, quase o rebaixamento, a gestão do Ilho do jeito que foi, assim, para alguns jogadores ela foi pior ainda, né? E o Yuri realmente não conseguiu suportar, cara. Chega em 6 meses em 2022 ali, cai nas graças do torcedor, faz muitos gols decisivos, e aí de repente há renovação, investimento alto, né? O Corinthians libera vários jogadores para o Zenit para poder ficar com o Yuri assina com o Corinthians por mais 5 temporadas e aí pesou o fato dele ser o centroavante principal, né, o responsável por fazer gols e a coisa não aconteceu em meio a esse ano turbulento que aconteceu no ano passado. Esse ano a coisa muda de figura, especialmente depois da chegada do Antônio. Gente, o Yuri já tem 12 gols na temporada. Para vocês terem uma ideia do que representa isso, a temporada que o Yuri mais fez gols foi a de 2021 com a camisa do Inter. O Inter disputou o título brasileiro naquele ano, foi o ano do Abel Braga, né, no começo de... Porque é o campeonato de 2020 que termina em 2021. E o Yuri, cara, faz um hat-trick aqui contra o São Paulo no 5-1 no Morumbi. O Yuri Alberto foi fixado ali pelo Abel Braga na reta final e o Inter só não foi campeão por um pontinho porque o Corinthians não deixou, vejam só. Foi 0-0 no Inter, tem aquele gol do Edenilson, né, impedido, 41 anos, o Inter estava sendo campeão brasileiro com aquele gol, mas por impedimento não foi porque o Flamengo perdeu o jogo para o São Paulo no Morumbi e mesmo assim, como o Corinthians segurou o Inter em Porto Alegre, o Inter não foi campeão brasileiro. Sempre o Corinthians na vida do Inter, né? E o Yuri foi muito bem naquela temporada, ele fez 19 gols. A temporada que o Yuri mais fez gols na carreira, ele fez 19 gols. Ele já tem 12. Então, com 7 gols, faltando 32 rodadas do Brasileirão para serem disputadas, mais os jogos de Sul-Americana, Copa do Brasil, com mais 7 gols, ele iguala a sua temporada mais artilheira. Com mais 7 gols também, dentro da Neoquímica Arena, né, esses 7 gols, o Yuri se torna o maior artilheiro do estádio, que é Ángel Romero, com 32 gols. Na Neoquímica Arena, o Yuri tem 25. Então, se ele fizer 7 gols na Neoquímica Arena, ele chega aos 32 do Romero. Passa Jô, passa Roger Guedes e se torna o maior artilheiro do estádio. Mais 7 gols, independentemente do campo, ele atinge a sua temporada mais artilheira. E a gente está recém indo para o mês de junho, ou seja, realmente é uma possibilidade. É um começo de ano muito bom, muito positivo do Yuri. E por que eu falei do Antônio Oliveira? Porque dos 12 gols que ele marcou esse ano, 11 foram com o Antônio. 11 foram com o Antônio Oliveira em 17 partidas.
Em 17 partidas, o Yuri fez 11 gols e ele tem 4 gols nos últimos 5 jogos. Então, a fase atual, momentânea, é muito boa, a fase no ano é muito boa, a fase com o Antônio é muito boa. E olha que o Yuri até ficou afastado um tempo por conta de lesão, né, na costela, vocês vão lembrar naquela entrada do Murilo no derby. Ele também se ausentou em algumas oportunidades e mesmo assim tem números incríveis. Se a gente contabilizar, inclusive, a artilharia do ano, quem mais fez gols na temporada, temos o Pedro com 18 gols. O Pedro já fez 18 gols esse ano. E é o Pedro, atacante de seleção do Flamengo, né, que empilhou gols no Campeonato Carioca, está começando aí Libertadores, ele já fez gols também. Ele tem 18 gols. Depois tem o Nicolas do Paysandu com 17. E aí você vai vendo outras divisões do futebol brasileiro, né, com jogadores ali. E tem até o Isidro Pita do Juventude, no ranking dos 5 jogadores que mais fizeram gols no ano, com 13 gols. Depois vem o Yuri. O Yuri tem 12. Então, o Yuri está entre os principais artilheiros do futebol brasileiro na temporada e acima de tudo, está sendo um cara importante pelos gols decisivos que ele vem fazendo, gols importantes. Ah, mas ele perde um gol aqui, ele perde um gol ali. Sim, mas ele também está guardando, também está colocando a bola na rede. Se o Corinthians está devendo em alguns jogos, e tem muito 0-0, né, no Corinthians nessa temporada, porque o ataque muitas vezes acaba não funcionando, o Yuri está fazendo a parte dele, pelo menos nos números que a gente está apresentando aqui. E como eu falei no vídeo, o Yuri está, inclusive, olha que loucura, superando alguns atacantes rivais, talvez até mais badalados do que ele, alguns pelo menos, né? Para vocês terem uma ideia, o Yuri, ele tem 12 gols em 22 jogos, tá? Eu falei dos 11 que ele marcou com o Antônio em 17, mas se a gente contar o ano, são 12 gols em 22 jogos. O ano passado, ele marcou 15 gols. 15 gols em 63 partidas. Então ele está a 3 gols, 3 golzinhos, de superar todo o ano passado, que foi daquele jeito que vocês sabem. Mas aí, vamos para o Flaco Lopes. Flaco Lopes do Palmeiras, que joga no Palmeiras e que foi o artilheiro do Campeonato Paulista. O Flaco Lopes tem 11 gols. O Yuri tem 12. O Flaco Lopes tem 11 gols em 26 jogos. Ele tem mais jogos do que o Yuri e ele tem menos gols. 11 gols em 26 jogos. Vamos para o Luciano, então. O Luciano tem 26 jogos e 8 gols. O Luciano, que é badaladíssimo, tem 8 gols apenas em 26 jogos. O Endrick, rapaz, essa é impressionante. Porque o Endrick, bom, o Endrick, eu sou um fã do Endrick, não acho que ele seja badalado à toa. Acho que o moleque fez alguns gols decisivos, inclusive, de novo, né, na reta final do Paulistão. Foi super importante na campanha. Mas o Endrick tem 4 gols. O Endrick tem 4 gols no ano, em 21 jogos. O Yuri tem 12. É que aí você vai para o Palmeiras, você tem o Flaco Lopes artilheiro, tem o Veiga que está sempre fazendo gol, cobrando pênalti, você tem o Rony que faz os golzinhos dele e tudo mais, o Piquerez que às vezes, né, chega muito bem ao ataque. Você tem esses jogadores, o Aníbal Moreno que fez alguns gols de cabeça, inclusive, mas o Endrick, que é o centroavante, que é o atacante, beleza, deu passe para gol, sofreu pênalti, mas ele tem 4 gols. O Yuri tem 12. Precisamos falar de Yuri Alberto como um cara que se abateu, mas nunca baixou a cabeça. Nunca baixou a cabeça. Nunca, cara, eu não vi nenhum zum dele querendo sair do Corinthians. Inclusive teve proposta e ele decidiu ficar. É um cara que você vê assim, que a todo instante ele sente muito prazer em jogar no Corinthians. Ele quer muito dar certo no Corinthians. Ele se estabeleceu no Corinthians, ele escolheu o Corinthians, tinha uma proposta do Inter na mão para ele ganhar a mesma coisa. E ele pegou as duas e falou assim, no Inter eu já joguei, eu quero um desafio maior que é jogar no Corinthians. Ele escolheu vestir a camisa do Corinthians. O Yuri Alberto é muito Corinthians. E eu acho que isso está fazendo ele dar a volta por cima. Porque a torcida, enfim, pegou no pé quando teve que pegar, a imprensa também pegou no pé quando teve que pegar, tirando os mais exaltados. Eu acho que a crítica foi justa porque ele estava numa fase técnica ruim, tropeçava na bola, cara, a coisa não estava acontecendo. E a confiança, né, devolvida com a chegada do Antônio, com a cabeça no lugar, com um time também melhor ajustado, melhor abastecido, e aí o Yuri deslanchou. Tendência, se o Corinthians, cara, poxa vida, é tanta coisa ruim que acontece no bastidor, né? Mas o time assim, tem algumas carências, a gente sabe, mas, cara,
olha, o Yuri tem condições aí de fazer mais uns 10 gols pelo menos até o final da temporada e ajudar muito o Corinthians esse ano. Pelo menos é o que eu penso. Vocês concordam? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, tô aguardando a sua inscrição, like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau!